Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, né? Mas também, vamos combinar, às vezes bem complicado. Os relacionamentos. E a nossa fonte é o livro As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, do Dr. Augusto Cury. Um autor super conhecido, né, por trazer a psicologia socioemocional para um lado mais prático. Temos um material aqui que, olha, promete fundo, viu? Além do que a gente costuma ouvir sobre amor. A ideia é destilar mesmo essas ideias, achar umas pérolas aí de sabedoria, para, quem sabe, iluminar nossas relações e talvez evitar umas roubadas. E para começar, tem uma distinção que o Cury faz que eu achei, bem provocativa. Ele fala de casais inteligentes e desinteligentes. O que será que ele quer dizer com isso, hein? Acho que é um bom ponto para a gente começar a nossa análise. Essa distinção é bem central no jeito dele pensar as relações. Os casais que ele chama de inteligentes, veja bem, não são os com mais estudo ou QI alto necessariamente. São aqueles que aprenderam a lidar melhor com as próprias emoções, sabe? E a focar no que realmente importa. O afeto que é genuíno, o diálogo mais aberto, o respeito um pelo outro, a admiração. Eles entendem que a relação, assim, é construída todo dia. E os desinteligentes? Imagino que sejam o contrário disso, então. Exatamente. São aqueles casais que, na visão do Cury, acabam se perdendo em coisa pequena, no trivial. Gastam uma energia, assim, enorme com briguinha boba, sabe? Transformam qualquer divergência numa batalha. São muito rápidos para acusar, para criticar, e aí demoram para buscar reconciliação, para dar um abraço. Ficam meio presos nesses ciclos de mágoa, de ressentimento. Ele argumenta que a chave é aprender a amar usando a inteligência emocional, e não só se deixar levar pela emoção que flutua, que é muito instável. Faz todo sentido. Relação que vive só nesse sobe e desce emocional deve ser exaustiva, né? Uma hora é paixão total, na outra é gelo. Sim, Cury descreve isso muito bem. Essas relações que se baseiam só na emoção crua, elas tendem a oscilar muito. No momento, são juras de amor eterno, logo depois vêm explosões de ciúme ou aquelas críticas bem ácidas. Já a relação saudável, que ele conecta com a inteligência emocional, mesmo quando enfrenta desafios, momentos de ansiedade, o que é normal, claro, ela mostra uma estabilidade ali na base, um chão mais firme. E, curiosamente, ele diz que essa relação mais saudável consegue manter uma aura de aventura, de descoberta um do outro. Enquanto a relação desinteligente fica como? Aquela sensação de que nada anda. Na relação saudável, tem um movimento ativo, um buscando fazer o outro feliz de verdade, apoiar os sonhos do parceiro. Já na relação que ele chama de doente ou desinteligente, muitas vezes o que reina é o individualismo, mesmo vivendo a dois. Quer dizer, cobra-se muito, apoia-se pouco. A felicidade do outro parece que fica em segundo plano. No fundo, o que o Cury está falando é de maturidade emocional, só que aplicada ao amor. Ele usa também uma metáfora que achei curiosa, a de mapear e domesticar nossos vampiros emocionais. Que seriam esses vampiros? Boa pergunta. São aquelas características ou padrões mais negativos que, vai lá, todo mundo tem um pouco, né? Irritabilidade, aqueles medos meio sem lógica, manias que incomodam o outro, a tendência a sofrer por antes, pessimismo. Cury argumenta que, em vez de ficar negando ou escondendo esses fantasmas do parceiro, e até da gente mesmo, os casais inteligentes aprendem a olhar para eles, a identificar, entender e, juntos, a gerenciar. Reconhecer esses vampiros é o primeiro passo para não deixar que eles fiquem sugando a energia boa da relação, sabe? Isso puxa uma pergunta que o livro meio que joga pra gente e que me deixou pensando. No nosso dia a dia, com quem a gente ama, será que a gente é mais rápido para apontar defeito ou para reconhecer e valorizar o que a pessoa tem de bom, as qualidades dela? Acho que a resposta sincera pode ser meio desconfortável para muita gente. Com certeza. E essa dificuldade em focar no que é positivo está ligada a um ponto que pro Cury é ainda mais fundamental. A gente precisa entender, nem que seja o mínimo, como funciona a nossa própria mente, o nosso pensamento. Ele vê o pensamento como o tijolo básico da psicologia.
Conhecer como a gente forma nossos pensamentos, como eles nos afetam e como afetam as relações é, para ele, algo revolucionário. Ele até dá uma cutucada, dizendo que muitas áreas das ciências humanas talvez não tenham ido tão fundo assim na natureza do pensamento em si. E qual é a grande sacada dele sobre o pensamento? O que tem de tão especial aí? Olha, o conceito crucial é que o pensamento tem uma natureza virtual. Isso é muito importante, quer dizer o quê? Que o pensamento não traz para dentro a realidade física daquilo que a gente está pensando. Quando a gente pensa no nosso parceiro, na nossa parceira, a gente não puxa a pessoa de carne e osso para dentro da cabeça. A gente cria uma representação dela. Virtualmente. A gente constrói uma imagem mental baseada no que a gente percebe, nas memórias, emoções e até nas nossas distorções. Ok, isso é... Uau, é poderoso. Se o pensamento é virtual, então ele não é um espelho perfeito da realidade. Ele pode ser, sei lá, editado, distorcido. Planejar o futuro, mas por outro lado permite a gente distorcer a realidade. A gente pode criar verdadeiros filmes de terror na mente, alimentar um ciúme que não tem base real, desenvolver complexo de inferioridade ou de superioridade baseado em interpretação, ficar ruminando o medo que nunca vai acontecer. Então, a pergunta que o Cury levanta é meio inevitável, né? Quando a gente ama alguém, a gente tá amando a pessoa como ela de fato é, ou tá amando essa imagem virtual, essa representação que a gente criou dela dentro da gente? Essa é a questão central mesmo. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente ama o outro refletido na gente. A gente ama a nossa construção mental daquela pessoa. E essa construção pode ser mais fiel ou menos fiel à realidade dela, dependendo da nossa capacidade de observar sem tanto filtro, da nossa saúde emocional. E quais as implicações disso para as relações? Sim, no dia a dia. Uma consequência direta e bem profunda é o que o Cury chama de antiespaço. Pensa nisso como se fosse uma barreira que não dá para ultrapassar, sabe? Um espaço virtual que existe entre a nossa consciência e a do outro, por mais íntimos que a gente seja. Como nossos pensamentos são virtuais, são únicos para cada um, a gente nunca consegue acessar diretamente a mente do outro, a experiência subjetiva dele. A gente só acessa através das nossas representações. Peraí, mesmo com a pessoa que a gente mais ama no mundo, existe esse anti-espaço. Mesmo com ela. E isso nos leva a outro conceito forte do Cury, a solidão paradoxal da consciência existencial. É paradoxal por quê? Porque a gente pode estar cercado de gente, sentir amor, sentir conexão, mas num nível bem fundamental a gente está sozinho dentro do universo da nossa própria mente. Ninguém pode pensar pela gente, sentir pela gente, viver a nossa experiência interna. É intransferível. Nossa, isso soa um pouco, sei lá, meio desolador, não? Tem algum lado positivo nisso? Nessa solidão fundamental? Sim, Cury argumenta que tem. Ele acredita que essa solidão essencial gera uma ansiedade vital. Não é aquela ansiedade ruim, patológica. É mais uma inquietação da existência mesmo, que nos empurra para frente. É essa sensação de que falta algo, de ser meio que uma ilha de consciência, que nos motiva a buscar conexão, a criar laços, a querer aprender, a ser curioso sobre o mundo e sobre os outros. É um motor que transforma a gente de Homo sapiens, o ser que sabe, em Homo socius, o ser que se relaciona. A gente precisa do outro nessa tentativa constante, mesmo sem perceber de ir além dessa masmorra da virtualidade do pensamento, sabe? De compartilhar nossas representações e tentar entender as do outro. Entendi. É como se essa solidão, na verdade, nos impulsionasse a construir pontes, mesmo sabendo que o anti-espaço nunca vai sumir completamente. É isso? Exatamente. E ele até diferencia uns tipos de solidão. Tem a social, que é quando a gente perde conexões por fora, a intrapsíquica, que é quando a gente se abandona, não se ouve mais, e essa paradoxal, que faz parte da condição humana por causa dessa natureza virtual do pensamento. Reconhecer isso não é para a gente ficar deprimido, não. É para a gente ser mais compreensivo com a dificuldade que é se comunicar de verdade e mais ativo na busca por uma conexão real. Falando em dificuldades,
Vamos para uma das regras de ouro mais diretas e talvez polêmicas do Cury. Ninguém muda ninguém. Ele é bem enfático nisso, né? Chega a dizer que a nossa maior capacidade é a de piorar os outros com essas tentativas forçadas de mudança e não de mudá-los na essência. Por que ele acha que só querer mudar o parceiro não funciona? Direto com a teoria dele sobre como a memória e o aprendizado funcionam lá no nosso cérebro emocional. Ele usa uns conceitos como a RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo sem pedir licença para nossa consciência, e as tais janelas da memória. Imagina essas janelas como arquivos carregados de emoção. Tem as janelas killer, que são as traumáticas, ligadas à dor, medo, raiva. Tem as janelas light, que são as saudáveis, ligadas a prazer, alegria, calma. E as neutras, sem muita carga emocional. Ok, entendi. Temos esses arquivos na memória. Mas como isso impede a mudança que a gente quer ver no outro? Então, Cury explica que quando a gente tenta mudar alguém só na base da bronca, da crítica, ou mesmo com boas intenções, mas de forma pontual, a gente está, na melhor das hipóteses, criando umas janelas light isoladas. Só que aí vem um momento de estresse, de tensão, o que é super comum numa DR, né? E o cérebro emocional dispara um gatilho da memória. E esse gatilho tende a abrir as janelas que são mais usadas, mais intensas ou as que foram abertas com mais intensidade com emoção forte. E muitas vezes quais são elas? As janelas killer, associadas justamente aos padrões antigos que a gente queria mudar. Tipo irritabilidade, reatividade, teimosia. Então a pessoa reage meio que no automático, acessando o padrão antigo, mesmo que ela queira mudar. É isso. Exato. A mudança que é real, que dura, segundo Cury, não vem só do desejo ou da pressão de fora. Ela exige treinamento. Um treinamento consciente do eu, que para ele é a nossa capacidade de escolher, de ser autor da própria história, de gerenciar os pensamentos e emoções. É preciso construir plataformas de janelas saudáveis, ou seja, muitas janelas light conectadas, que virem o caminho padrão na hora da tensão. Tentar mudar só na intenção ou na pressão leva ao que ele chama de efeito sanfona. A pessoa até melhora um tempinho, mas na primeira dificuldade, pá! Volta para o padrão antigo porque as janelas killer ainda dominam aquele território da memória. Entendi. Isso explica por que um monte de estratégia que a gente usa meio instintivamente para tentar mudar o parceiro não só não funciona, como pode até piorar tudo, né? Cury lista algumas dessas, certo? Tipo gritar, dar sermão. Sim, ele é bem específico nessas estratégias que ele considera erradas. Aumentar o tom de voz, ficar repetindo o sermão, o famoso disco arranhado, criticar demais a pessoa em vez de focar no comportamento específico, fazer aquelas comparações que matam a autoestima. Ah, por que você não é como fulano? Usar chantagem emocional, se você não fizer isso ou eu vou embora. Aplicar punição, tipo lei do gelo, negar carinho, ou cortar totalmente o diálogo, ficar emburrado. E por que exatamente elas pioram a situação? Além de não mudar. Porque todas essas abordagens geram emoções negativas muito intensas. Medo, raiva, humilhação, ressentimento. E o que essas emoções fazem? Elas abrem e reforçam justamente as tais janelas killer na memória do outro. Ou seja, ao tentar mudar o parceiro na marra usando essas táticas, a gente está, na verdade, solidificando os comportamentos que a gente detesta nele e, de quebra, a gente mina a autoestima e a confiança na relação. Por isso que o Cury insiste tanto. A abordagem tem que ser de influência positiva, de inspiração, de diálogo inteligente, não de imposição. Ele tem uma frase ótima para isso. Não existem mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Ok, se essas são as chaves erradas, quais seriam as certas, então? Cury oferece ferramentas mais práticas para construir essas relações mais saudáveis, baseadas nessa influência positiva que você falou? Sim, ele oferece um conjunto bem estruturado de ferramentas, que são as regras de ouro. E ele organiza isso em níveis, sabe? Como se fossem umas medalhas olímpicas da inteligência interpessoal. Vai ficando mais profundo. Primeiro vem a medalha de bronze, a simpatia. Parece básico, né? Mas é o básico que muita gente esquece.
ser agradável, sorrir, cumprimentar, ter bom humor. Cury fala em ser um poeta do bom humor. Isso já relaxa as tensões, abre umas portas, não custa nada e assim lubrifica as interações do dia a dia. Simples, mas realmente pode fazer uma diferença enorme. E a prata, qual seria? A medalha de prata é o carisma. Aqui a gente vai além de só ser agradável. O carisma, para Cury, envolve promover ativamente o potencial do outro. É distribuir elogio sincero, reconhecer o esforço, as qualidades, é focar nos pontos positivos, mesmo quando precisa dar um feedback construtivo. É ser um poeta da ascensão dos outros, como ele diz. Isso gera admiração mútua, fortalece os laços de verdade. Gostei dessa ideia. Poeta da ascensão dos outros. Bonito isso. E a medalha de ouro, então? O que seria? A medalha de ouro é empatia. Esse é o nível mais profundo, mais transformador. Não é só ter pena, não. É a capacidade genuína de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir um mundo pela perspectiva dele. Inclui distribuir sabedoria não conselho pronto, mas aquele insight que vem da experiência. Saber surpreender positivamente, encantar. E algo muito importante, implica também ser vulnerável. Compartilhar as próprias dificuldades, os aprendizados e até ter a coragem de perguntar onde será que eu te machuquei sem perceber. É ser um poeta da superação e da vida. Isso não leva só à admiração, leva um encantamento, aquela conexão profunda mesmo. Uau! Então é tipo uma escadinha, simpatia para abrir a porta, carisma para gerar admiração e empatia para criar encantamento e uma conexão real. Mas imagino que não adianta só saber disso na teoria, né? Tem que praticar até virar, sei lá, um hábito. Exatamente. A internalização, o treino diário é fundamental. Não é para ser uma máscara que a gente veste, mas uma habilidade que a gente desenvolve com esforço consciente, até ficar mais natural. E essas habilidades, simpatia, carisma, empatia, são a base para usar o que o Cury chama das chaves corretas, as chaves para abrir o cofre da mente e do coração do outro. Ele detalha algumas dessas chaves, que são atitudes bem práticas. A chave 1 é não ser um agiota da emoção. O que isso quer dizer? É doar afeto, atenção, apoio, sem ficar cobrando uma contrapartida exatinha e imediata. Evitar aquela mentalidade de só dou se eu receber, que transforma a relação num negócio. Significa também evitar os atalhos mentais da lei do menor esforço emocional, tipo ceder fácil ao ciúme, a crítica impulsiva, as reações automáticas de raiva. Essa é difícil, hein? A nossa tendência é querer a reciprocidade logo de cara. É um treino constante contra o nosso egoísmo natural. E ligada a ela, vem a chave 2. Doar-se sem esperar a contrapartida exata ou imediata. Diminuir a expectativa de retorno é crucial para evitar frustração. Se a gente faz algo bom esperando um reconhecimento específico e ele não vem, a decepção pode azedar tudo. Doar por generosidade, não esperando recompensa, protege a nossa própria emoção. Depois, a chave 3, que é muito estratégica. Conquistar primeiro o território da emoção, depois o da razão. Ou seja, antes de fazer uma crítica ou tocar num assunto delicado, prepara o terreno emocional. Elogia algo sinceramente, mostra apreciação, cria um clima de segurança. Isso meio que desarma as defesas do outro e abre o circuito da memória para a pessoa poder ouvir a razão sem se sentir atacada. Tentar ir direto na razão com alguém que está fechado emocionalmente é como falar com uma parede. Isso é quase PNL pura. Preparar o terreno emocional primeiro. Interessante. Sim, Cury bebe de várias fontes, né? A chave 4 também é sobre proteger a nossa emoção, ser um bom comprador no mercado emocional. O que ele quer dizer com isso? É não comprar crítica destrutiva, provocação ou negatividade que os outros tentam nos vender. É filtrar os estímulos estressantes. Se alguém te ataca injustamente, você não precisa absorver aquilo, não precisa deixar aquilo estragar seu dia ou sua autoestima. É aprender a recusar o lixo emocional dos outros. Proteger a si mesmo. Colocar uns limites emocionais. Importantíssimo isso. Fundamental. A chave 5 foca mais para dentro. Cultivar a autoestima e a autoimagem.
A forma como a gente se vê, a autoimagem, impacta direto em como a gente se sente, a autoestima. Cury alerta para a gente não deixar a nossa autoimagem ser definida só por pressão de fora, tipo padrão irreal de beleza ou de sucesso. Fortalecer a autoimagem pelos nossos valores, nossas conquistas internas, nosso caráter. Isso nos torna menos dependentes da aprovação dos outros e mais seguros na relação. E, finalmente, a chave 6, que Cury considera a mais importante de todas, o pilar da escola da inteligência, como ele chama, investir na felicidade dos outros. Parece meio contraintuitivo, né? Mas ele argumenta que a verdadeira felicidade e a saúde emocional não vem do egocentrismo, vem de sair um pouco de si mesmo e contribuir ativamente para o bem-estar das pessoas importantes na nossa vida. Se colocar como um eterno aprendiz nas relações. Buscar entender e alegrar o outro. É isso que, no fim das contas, nos torna mais felizes e realizados também. Uau, é uma inversão da lógica comum de buscar a própria felicidade acima de tudo. Então tá, resumindo essa nossa conversa toda, parece que a visão do Cury sobre relacionamento saudável é que ele não cai, não é sorte, é construção. Exige trabalho, exige inteligência emocional, autoconhecimento e usar conscientemente essas ferramentas, essas chaves que você falou. Não dá para só seguir a emoção ou tentar mudar o outro na marra. Lembro que ele até lista algumas frases ou perguntas que os casais inteligentes usam mais, né? Sim. Tipo, o que eu posso fazer hoje para te deixar mais feliz? Ou algo simples como, obrigado por existir na minha vida. Coisas pequenas, mas que refletem essa mentalidade toda. Exatamente essa é a mensagem central. Para quem busca se aprofundar e achar caminhos práticos, essas regras de ouro e as chaves oferecem um mapa bem valioso. Um mapa para a gente se autoanalisar. Onde será que eu estou errando? Que chaves eu estou usando? E para agir de forma concreta. O que eu posso começar a fazer diferente hoje? E reforço uma ideia que eu acho libertadora. Casais saudáveis não são casais que não têm problemas. São casais que desenvolveram a habilidade de lidar com os problemas de um jeito inteligente, usando as ferramentas certas. São, como o Cury gosta de dizer, seres humanos em construção. Sempre aprendendo, se ajustando e com potencial para crescer juntos. A inteligência está na jornada, não em ser perfeito. Que ótima síntese. Foi uma análise bem densa, mas sinto que a gente já sai daqui com vários insights que dá para aplicar. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu nesta exploração das ideias do Augusto Cury. Fica, então, uma provocação final para a gente refletir. Inspirada naquela frase do Cury, não existem mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Pensando nisso, qual seria uma chave específica, talvez uma atitude diferente, uma palavra que não foi dita, um gesto inesperado, que poderia abrir uma porta nova na comunicação com alguém importante na sua vida, talvez destravar uma conversa difícil ou aprofundar um laço? Fica aí para pensar e, quem sabe, experimentar. Excelente reflexão. Até a nossa próxima análise.